Vou botar pra gravar já tá gravando aqui. Eu vou desligar a luz da cozinha. Pau no cu do Bolsonaro. Oi, eu sou a Júlia e esse é o primeiro episódio do Café Consciência. Nesse vídeo, a gente vai tratar um pouquinho sobre ciência e tecnologia nos tempos da pandemia. Vem com a gente! Antes mesmo do início da pandemia no Brasil, o mundo passava por uma das maiores crises do sistema capitalista. O capitalismo, para quem não sabe, é um sistema de acumulação infinita de riqueza. E exatamente por isso, ele está sujeito a diversas crises durante todo o seu período de existência. Não foram poucas as crises do capital que a gente já enfrentou, e toda vez que o capitalismo passa por uma nova crise, surgem novas formas de acumulação de riqueza. Eu vou parar por aqui e não continuar falando sobre crise, porque as crises do capitalismo e as suas formas cada vez mais bárbaras de existência são um tema bastante complexo que eu pretendo abordar com mais profundidade nos próximos vídeos do canal. Porém, eu deixo aqui uma afirmação bastante forte que tomo como base para essa nossa reflexão. Os capitalistas, em sua incessante busca pelo lucro, avançam sobre a vida de milhares de pessoas todos os dias e se utilizam também da ciência e da tecnologia para servir os seus interesses de classe. E o fazem agora na pandemia de uma forma cada vez mais cruel. A exemplo, os Estados Unidos, que atingem o número agora de 117.893 mortes por Covid-19, ao mesmo tempo em que seus bilionários ficaram cerca de 434 bilhões de dólares mais ricos só durante a pandemia. O Brasil assume a posição do segundo país com maior número de casos e mortes pelo Covid-19. Ao mesmo tempo, Bolsonaro e seus aliados, juntamente com a burguesia, defendem o fim do isolamento social, mesmo estando cientes de que o nosso sistema de saúde não será capaz de lidar com a quantidade de casos. Através de redes de disseminação de notícias falsas, as famosas fake news, propagam desinformação e mentiras, desprezando a ciência e as orientações de organizações mundiais da saúde. E notem bem, não estamos falando aqui de uma burguesia que despreza uma ciência porque essa ciência é revolucionária, pretende se transformar o mundo, fazer uma revolução socialista. Isso a burguesia já faz muito bem e há muito tempo. Tô aqui falando, na verdade, de uma negação de toda e qualquer ciência. Um movimento que já ocorre no Brasil e no mundo há muito tempo e que tem como fruto o movimento terraplanista, movimentos anti-vacinas e por aí vai. Então vejamos bem como a ciência e a tecnologia têm se colocado nesse momento da pandemia. Enquanto lutamos contra o tempo para encontrar uma cura e criar uma vacina para o Covid-19, os Estados Unidos anunciam seu rompimento com a Organização Mundial da Saúde, a OMS. Vocês podem me perguntar, por que os Estados Unidos rompeu com a OMS? Simplesmente porque a OMS aprovou uma resolução que abre a possibilidade de quebra de futuras patentes relacionadas à vacina e ao tratamento do Covid-19. E por que isso é importante? Por que quebrar as patentes? Porque a quebra de patentes pode levar a um acesso menos desigual ao mundo todo em relação ao tratamento e à vacina. Destaque no pode levar. Nesse momento, é importante lembrar que o nosso país, na dinâmica mundial do capitalismo, ocupa o lugar de um país de capitalismo dependente. Em outras palavras, a gente não investe em produção de ciência e tecnologia no nosso país e continuamos então para sempre sujeitos à condição de país subdesenvolvido. Enquanto o país submisso ao imperialismo, a gente não produz aqui a ciência e tecnologia. A gente simplesmente espera que os países imperialistas produzam essa tecnologia, então a gente vai lá e compra deles. Muito mais fácil, não é? E isso não acontece à toa. Em um texto que publiquei recentemente, com o título Quem tem medo da história da física, eu tento trazer uma questão à tona que se relaciona diretamente com o tema desse vídeo. A burguesia nacional
nunca teve um projeto de nação. Um projeto de nação soberana, de desenvolvimento de ciência e tecnologia para o desenvolvimento do nosso país. Muito pelo contrário, a nossa ciência é propositalmente atrasada. E quando a gente estuda, por exemplo, a história da física no Brasil, isso se torna bastante evidente. Grandes físicos como José Leite Lopes e Mário Schemberg, cada um à sua época, também fizeram essa mesma crítica e colocaram a questão da ciência não ser neutra e servir sim aos interesses específicos da classe dominante. Enquanto a pandemia avança sobre a vida de milhares de trabalhadores, o Estado corta bolsas de pesquisa e, ao mesmo tempo, impõe o ensino à distância para escolas e universidades. Na educação superior, as universidades públicas, como a USP, a Unesp e a Unicamp, contrataram e compraram chips de empresas privadas para fornecer internet aos estudantes que não têm o serviço contratado em casa. E aí eu te pergunto, que empresas contratadas são essas? Qual o montante de dinheiro destinado do fundo público para comprar esses chips de empresas privadas? Além disso, na educação básica, o Estado de São Paulo contratou uma empresa privada para que a transmissão das aulas fosse feita aos alunos. A empresa contratada é a IPTV, empresa ligada diretamente ao bolsonarismo, inclusive acusada de participar de uma rede de prostituição infantil. Ela atende cerca de 7,7 milhões de usuários entre professores e alunos dos estados de São Paulo, Paraná, Piauí, Amazonas e Pará. E foi contratada a toque de caixa durante a pandemia. Além do ensino à distância ter seus diversos problemas, que eu pretendo abordar em alguns outros vídeos dentro do canal, o Estado contratou uma empresa que, oferece um serviço de qualidade ruim e tem falhas de transmissão de som e de vídeo, não funciona em celulares mais antigos e etc. E 2, expõe milhares de pessoas à coleta e uso indevido dos seus dados pessoais pela empresa. E tudo isso com dinheiro público. Eu vou fazer um adendo aqui, que não estava planejado. O problema não é tentando dar chip para galera que não tem internet e que precisa fazer aula EAD. Tipo, esse conteúdo precisava chegar de alguma forma a eles. Bom, assim, o problema não é o dinheiro sair do fundo público se a gente está bancando alguma coisa que vai beneficiar a sociedade. A questão maior é que o ensino à distância não beneficia ninguém. Então, assim, muito louca essa ideia. E é essa a crítica que eu teço aqui. Falar de ciência e tecnologia em tempos de pandemia é falar sobre como ela tem servido aos interesses das classes dominantes. E não faltam exemplos de como ela pode ser usada para acentuar as desigualdades já existentes. A ciência passa novamente por ter que provar a sua validade, assim como nas Idades das Trevas, e a tecnologia agora serve como motor de novas formas cada vez mais intensas de exploração da força de trabalho da classe trabalhadora. Isso fica bastante evidente quando vemos a situação a que são expostos docentes e funcionários no ensino à distância, por exemplo. Ou então, como se expressa no aumento gritante de trabalhadores informais por aplicativo, como Uber, Rappi, Uber Eats e etc. Os trabalhadores têm cada vez mais seus direitos cortados e, como consequência, uma piora imensa da sua qualidade de vida. Tudo isso em nome do lucro do patrão. Então, gente, o capitalismo já demonstrou os seus limites. Ele não está interessado na emancipação de toda a humanidade. E a gente tem que estar sempre muito bem atento a isso. Lutar por uma ciência e tecnologia que sirva ao povo e lutar por uma ciência que seja um instrumento de libertação é o nosso dever. E a gente só consegue realizar e cumprir com essa grande tarefa histórica através da organização da classe trabalhadora. Que os patrões do mundo tremam de medo diante do poder popular. Que os patrões do mundo
paguem por essa crise. É hora de nos organizarmos, companheiros. É hora dos trabalhadores perderem a paciência. Chega de retrocesso, a vida acima dos lucros. Oi, eu sou a Júlia, sou estudante de Física da Unesp, aqui no IBILSE, e também sou militante da União da Juventude Comunista e do Partido Comunista Brasileiro. Sempre me interessei muito pelos problemas do ensino das ciências naturais, também sobre filosofia da ciência e, sobretudo, o marxismo. Criei esse canal para compartilhar um pouco com vocês sobre os estudos que ando realizando e as reflexões que ando fazendo. Vem com a gente!